Já são 9h26. A gente pode fazer a leitura e uma oração. Eliane, tudo bem? Bom dia. Vaso, beleza? Bom dia, tudo bem? Fala, Rafa. Então, vamos abrir então juntos em Gálatas, capítulo 5, verso 22. A gente vai fazer a leitura e uma oração. Eu vou ler do 22 até o capítulo 6, verso 5, que é onde eu pretendo parar hoje. Se não der tempo, eu paro um pouco antes e a gente dá continuidade semana que vem. Mas Gálatas 5, verso 22 em diante. Aí diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Se eu não me engano, a gente parou no verso 1 do capítulo 6, né? Alguém está lembrado? Foi isso, né? Eu achei que a gente tinha parado antes, mas agora lendo, eu estou lembrando da aula da semana passada. Verso 2: levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Bom dia, Lúcio. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Obrigado pela presença de cada irmão, de cada irmã aqui. Que o Senhor os abençoe, os edifique, guarde também aqueles que não puderam comparecer, e que essa manhã, Senhor, de aula de EBD, de pregação, de louvor, seja uma manhã em que haja transcendência, Senhor. Aquela percepção clara de que o Senhor caminha no nosso meio, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que está dentro de nós também. Que o Espírito Santo imprima essas coisas em nosso coração e deixe elas completamente evidentes para nós, Senhor, e que isso sirva de consolo, de encorajamento para a gente continuar vivendo a vida cristã nesse mundo, nessa batalha, nessa corrida, com tantas dificuldades, reveses, mas sabendo que o Senhor está conosco. Como o Senhor disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Assim nós oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, irmãos, eu acho que eu não preciso recapitular os versos finais do capítulo 5, porque, como eu lembrei agora, a gente já entrou no capítulo 6. Vamos recapitular, então, o início do capítulo 6. Eu falei com vocês a respeito do perdão também, na aula passada, mas eu não vou entrar de novo nesse tema, senão a gente não vai conseguir avançar. Mas aqui é muito interessante, o apóstolo Paulo está concluindo a epístola aos Gálatas. Ele já está no seu capítulo final, e é muito interessante ele terminar ou finalizar a epístola com problemas pessoais. A relação de membro com membro, as relações interpessoais que nós temos na igreja. E a primeira coisa que ele diz, que nós vimos na semana passada, é que se alguém for surpreendido em alguma falta, alguma queda, algum erro, isso vai acontecer. Ninguém é invulnerável. Ninguém é incapaz de cometer erros. E os servos de Deus mais diletos
mais, assim, surpreendentes que nós encontramos na Bíblia, todos caíram, sem exceção. Então, quando ele diz: "Se alguém for surpreendido em alguma falta", ele também não deixa abertura para a gente romantizar a igreja. É para a gente ter uma visão sóbria de que nós somos carne. Não temos ainda um corpo glorificado, o pecado ainda existe nesse mundo, o mal continua existindo nele, o mal continua existindo dentro de nós temos que resistir a uma série de desejos, vamos continuar vendo a maldade no mundo, e uma transformação social que mude completamente o ser humano e transforme esse planeta num planeta de paz, não existe. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Então a gente tem que ser sóbrio quanto a essas coisas, porque uma das grandes questões que eu acho que desmotiva e que entristece membros de igreja é quando a pessoa vai com o coração muito aberto e vai com a esperança, muitas vezes ingênua, mas sincera, de que nesse meio, entre essas quatro paredes, ela não vai ser ofendida, enganada, traída, não vai sofrer maledicência, vai criar amigos amorosos, com relações saudáveis, quando isso não é verdade. Praticamente todas as cartas do Novo Testamento, em todas as cartas, você vai encontrar o seguinte problema a ser resolvido pelos apóstolos, seja Paulo, Pedro, Tiago, todos os apóstolos que escreveram alguma epístola, eles tiveram que resolver problemas nas igrejas, problemas entre as pessoas. Então a gente tem que lembrar sempre de que esse ambiente não é um ambiente separado do mundo, não é. A igreja continua inserida no mundo, e o mundo pode influenciar a igreja, pode fazer ele errar, tropeçar, pode fazer irmão se lançar contra irmão, irmã se lançar contra irmã, e problemas sérios podem surgir por causa disso. Então ele deixa bem claro: se alguém for surpreendido em alguma falta, é como se ele estivesse dizendo: isso vai acontecer. Quando isso acontecer, ajam de tal maneira, é o que ele está dizendo. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, ou seja, ele está falando sobre aqueles que no meio são tidos em maior referência. São os grandes exemplos de um grupo, de uma igreja. Aqueles que os outros se espelham, aqueles que os outros têm como exemplo de vida. Ele chama de espirituais. E ele fala para essas pessoas maduras, essas pessoas com mais tempo de caminhada, mais experimentadas na vida cristã, restaurarem esse irmão ou irmã que caiu, que cometeu uma falta. E ele diz que isso deve ser feito com espírito de brandura. O que é muito interessante, porque se ele está dizendo que as pessoas mais desenvolvidas, os cristãos com mais experiência, devem restaurar os seus irmãos com espírito de brandura, o que ele está dizendo é que ninguém está incólume, sabe? Um irmão, por mais que ele seja mais experiente, ou tenha um caráter cristão mais desenvolvido, ele pode falhar também. E quando o apóstolo Paulo apresenta a humildade como um preceito para você restaurar alguém, ele está dizendo que o principal inimigo nosso é o orgulho. É o orgulho. Um espírito de brandura, ele diz. Olha o que ele fala em seguida. E que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Esse é o principal problema. Porque você pode pensar que a trave, né, que Jesus diz que se encontra no seu olho já foi removida e que agora você vê com clareza. E por isso você vai tirar aquele cisco do olho do irmão com facilidade. O problema é que você continua suscetível a tentações. Os perigos continuam nos rodeando. Como diz Pedro em sua epístola, o diabo, ele anda ao derredor como um leão. Imagine uma presa, um daqueles veados que se encontram, né, na África ou nos Estados Unidos, rodeado por um leão. Ele tem que ficar com muita cautela. Ele tem que estar sempre, sabe, com os seus sentidos atentos, porque a metáfora que Pedro usa é de alguém que pode atacar nos surpreendendo, né. E aqui é evidente que o leão que Pedro, chama de diabo, né, e que a Bíblia fala que é esse ser que existe,
ele vai nos tentar nesse ponto fraco de cada um, que é o orgulho. O que ele vai nos tentar, a principal tentação dele é fazer com que a gente se veja como superior ao próximo. Mas aí que está a questão. Aquele que é um cristão mais desenvolvido, aquele que é uma referência, aquele que é espiritual, ele é uma referência justamente por não ser orgulhoso. Justamente por demonstrar um comportamento brando que serve de exemplo para os demais, sabe. Então aqui a gente tem que sempre lembrar disso, as nossas referências, elas não devem ser aquela pessoa que berra, aquela pessoa, sabe, que tá por aí gesticulando, aparecendo no Instagram, sabe, gritando num microfone, um negócio completamente incoerente, tipo, você não precisa gritar no microfone, aquela pessoa que trata mal os de fora, que é indelicada, que é grosseira, isso não é brandura. Sabe, quando vocês virem aqueles pastores tentando convencer o mundo de pecado, gritando, berrando, sendo agressivos, isso não é brandura, isso é o oposto, isso é orgulho, isso é arrogância. Não é assim que isso deve ser feito. E dentro da igreja também não. Então o apóstolo Paulo diz: cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. O seu irmão mais fraco na fé tropeçou e caiu, mas você, que é um cristão com mais experiência, também pode falhar. Então é muito interessante, ele é como se ele nivelasse a igreja, nesse estado de humildade, para que essa virtude fosse a virtude fundamental, com a qual tudo deva ser feito. Tudo, sem exceção. Porque a humildade, irmãos, ela é uma proteção, ela é um escudo, é isso que ela é. Ela não somente ela vai embelezar todas as demais virtudes, porque uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa, idônea, ela pode ter essas virtudes, mas ao mesmo tempo não ser mansa. Ela pode ser rigorosamente justa, idônea, entendeu? Então a humildade, ela embeleza as demais virtudes, mas não somente isso, ela te protege dos riscos, ela te protege de você, se transformar em alguém orgulhoso. Então ela enfeita as demais virtudes e ela te protege do mal. Então a humildade é imprescindível. Não é à toa que a primeira bem-aventurança é essa: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus". Continuando, verso 2: "Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo". Por quê? Porque a carga é algo difícil de se levar. Você ficaria feliz se alguém ajudasse você a levar a sua própria carga. Você ficaria feliz se você recebesse reconhecimento dos seus irmãos ao redor por você se esforçar tanto para levar as próprias cargas. Então você quer ajuda, você quer reconhecimento, todas essas coisas são boas. Fazer assim com o próximo não é nada mais, nada menos do que você amar o seu irmão como você ama a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: "Levem as cargas uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei". O que é a lei? Qual é o segundo grande mandamento? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu ser. O segundo, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Inclusive, Paulo diz em Romanos que o fim da lei não, ele diz em Romanos que a lei, ele diz no capítulo 10 ou 11, toda a lei se cumpre nesse único preceito: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Ele não está colocando o segundo mandamento acima do primeiro, mas o que ele está dizendo é que a maior evidência do primeiro grande mandamento, do amor a Deus, é esse: é você ter um relacionamento com seu irmão sempre naquele, eh, daquele modo em que você gostaria igualmente de ser tratado. Nada se equipara a isso. Com isso, não haveria guerra, traição, divórcio, divisão familiar, amizade se transformando em inimizade, não haveria exploração, escravidão, não haveria nada. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Verso 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, se alguém julga ser alguma coisa, imagine, a pessoa tem uma visão sobre si excessivamente positiva. Ela olha ao redor,
Vê o irmão caindo ali, outro aqui, aquele ali tem pouco conhecimento, esse aqui lê a Bíblia, não entende verso por verso, aquele ali nunca estudou teologia, esse aqui não canta bem, não toca nenhum instrumento, tem uma profissão ruim, ganha pouco. A pessoa olha para si mesma e fala: é, realmente Deus me abençoou. Ele me concedeu algumas virtudes que os demais não têm. Eu realmente cresci aos olhos do Senhor, ele me abençoou, eu sou um bem-aventurado. E aqui o apóstolo Paulo diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, qualquer coisa, importante, se alguém julga ser importante, o que é você ser importante? Você ser superior ao próximo. Se alguém julga ser superior ao próximo, em qualquer área, qualquer medida, qualquer âmbito, não sendo nada, não sendo nada, engana a si mesmo, é o que ele diz. Ou seja, oi? O meu bolo é o melhor, né? É aquele que acha que o bolo que ele faz é melhor, né? Não sendo nada, não sendo nada. O que ele está dizendo aqui? As melhores pessoas, diz o apóstolo Paulo, são as pessoas que têm a correta visão sobre si. Essas são as melhores pessoas. E aos olhos de Deus são as maiores. Por que elas são as maiores aos olhos de Deus? Porque elas não se consideram as maiores. E o reino de Deus funciona assim. Deus concede a sua graça aos humildes, ele eleva os humildes, ele abate os orgulhosos. É isso. É assim que funciona o reino de Deus. Então, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, não sendo nada, é até engraçado, né? Porque é a realidade. A Bíblia não é que o ser humano ele não tem uma dignidade, não é que ele não tenha valor, ele tem. A Bíblia, ela tem muito a dizer sobre a natureza humana e aquilo que deve ser exaltado na natureza humana, pois nós fomos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Contudo, existe muito a ser dito sobre a miséria humana, sobre esse lado de treva, essa natureza de bode que nós temos. Nós somos luz e trevas, é impressionante. E a Bíblia ela sempre equilibra essas coisas. E se você conseguir definir essa equação de luz e trevas, solucionar o problema e chegar à resposta correta, você vai entender que você não é nada. Que você não é nada. Não é que você deixa de se ver como alguém criado em imagem e semelhança de Deus e que Deus o ama, não é isso. Que você não é nada diante dessa vida, diante do próximo, diante do mal no mundo. Você não é melhor que ninguém. Tudo que você tem de bom, qualquer virtude, qualquer qualidade, Deus te concedeu. Isso não é inerente a você. Você não escolheu nascer onde você nasceu, você não escolheu ser melhor num determinado esporte, numa determinada matéria. Você não é o melhor profissional e ganha o melhor salário porque você planejou isso desde o ventre. Não é. Isso foi concedido. Você nem teria chegado à vida na infância caso Deus não tivesse te sustentado. Nós não somos nada. Ele que nos sustentou no ventre, ele que permitiu que a gravidez ocorresse sem problemas, ele que permitiu o nascimento, ele que proveu tudo para o crescimento da criança, do bebê, na vida infantil, ele que concede os livramentos que às vezes a gente nem vê, nem percebe, e ele nos livra da morte. Então, quando alguém se acha alguma coisa, é como se ele estivesse dizendo: não foi o Senhor que me sustentou até aqui, não foi, fui eu. Eu sou autônomo, eu não dependo de ninguém. É isso que significa alguém se achar grande aos próprios olhos. É esquecer que ele depende de um Criador. Por isso que o orgulho cai tão mal ao ser humano. É, é algo tão estúpido o orgulho que muitas vezes eu me impressiono, não somente quando eu vejo nas pessoas, mas em mim mesmo, porque eu recebi o conhecimento da Bíblia sobre a minha condição. Eu sei que eu dependo totalmente do Criador. Eu sei o que a Bíblia diz a respeito do nosso batimento cardíaco, que é sustentado por Deus, do nosso fôlego. Eu sei disso. Eu sei que é o Espírito Santo que permite que eu viva. Foi ele que reduziu a vida dos seres humanos no tempo do dilúvio, de 700, 800, 900 anos para 120, que a Bíblia diz claramente.
Eu sei dessas coisas. Então, quando eu me pego sendo orgulhoso, eu fico assustado. Eu falo: "Gente, isso não cai bem a mim. Eu tenho conhecimento dessas coisas. Como é que eu posso ser orgulhoso?". Então, o orgulho é incompatível com a natureza humana, porque nós somos muito frágeis e nós dependemos de Deus para tudo, tudo. E nós agimos sempre com autonomia, com aquela autonomia arrogante. É só você ver, especialmente os jovens, que eu acho que a prepotência nos jovens ela é muito mais natural, né, do que em outras idades, especialmente na adolescência, na juventude. Você vê, se o cara for um desses MCs, um jogador de futebol, é impressionante como eles mudam. Eles saem de um ambiente pobre, sabe, desvantajoso, e de repente se vê naquele estádio com todo mundo gritando, ganhando 100, 200, 300, 500 mil reais. Cara, você vê, a pessoa se transforma. Ela vira uma pessoa arrogante, orgulhosa. Ela entra nos recintos, né, nos diferentes locais, achando que é, né, o como é que diz aquele meme? O o alecrim dourado. Ela se acha o alecrim dourado da parada, a última bolacha do pacote. Então é muito fácil o ser humano se tornar arrogante, é só dar algo a ele que o distinga dos demais. Dá uma Lamborghini, você vai ver como ele vai andar na zona sul do Rio de Janeiro, ou na zona norte, onde a desigualdade é muito superior. Você vai ver como é que ele vai andar ali. Então a arrogância não cai bem. Pedro, você tá falando aí, tá me vindo à mente, você tá dando esses exemplos até mais óbvios, né? Da pessoa com É, dinheiro, com poder e tal. Mas você tá falando, eu tô pensando muito no pecado original, porque se a gente também pensar, quando Adão e Eva pecam, é um orgulho, porque a desobediência é um orgulho, porque é você. É isso que você está falando, a gente não reconhecer que a é, gente depende de Deus e que Ele sabe mais, porque Ele é o nosso Pai, e aí a gente desobedecer é um ato de orgulho, é, né? Então, quando Adão e Eva, não, a gente não vai morrer, né? Acredita, né, no orgulho. inimigo e faz diferente, é um sentimento de orgulho inicialmente. E aí você também está dando esse exemplo da celebridade e tal, mas eu também me lembro, de vez em quando o pastor Antônio fala, né? Da gente não romantizar a pobreza, porque também o ser humano porque tem violência doméstica em lares pobres. Não tem só em lares pobres, mas tem muito, né? Aquele homem que se sente orgulhoso de se sentir melhor do que a esposa e maltrata, faz violência É, doméstica. Só para dar um exemplo bem básico que a gente sabe que existe, né? Eu acho que tudo isso tem uma questão de orgulho, porque você não tem essa ideia de que o outro é igual a você, não ama o próximo, então você não pode agredir, não pode ser violento, não pode criar hierarquias, né, no ambiente de trabalho. Os colegas que né, nos fazem mal e, né, nos perseguem, então um patrão que abusa, faz assédio moral, é é, orgulhoso, ele está se achando melhor, está se achando com poder de fazer aquilo com o outro, né? Então, aí é. você está falando isso, eu estou pensando, o orgulho está nessa gênese, Tá, vai tá. desdobrando em várias Vários, outras, vários. né? A metáfora que o Jonathan Edwards usava, um pastor do século XVIII, quando ele falava do orgulho, ele chamava orgulho de uma cebola, em que muitas vezes você vai tirando diferentes cascas e camadas até chegar ao centro. Então é isso, o orgulho ele influencia a nossa vida toda, e é aquilo, começou no Éden, como a Ludmila lembrou, né, porque o que a serpente, usou para enganar Eva e depois consequentemente Adão, foi de que o que Deus tinha dito era uma mentira, ou seja, começa com incredulidade, e logo depois ela diz: "O que Deus teme é que vocês, ao comer do fruto, sejam como ele é". Orgulho, né. Eva e Adão desejaram ser o que Deus é ou ter o que Deus tinha, porque o que a serpente prometeu foi isso: "Quando vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus". Então a incredulidade caminha junto com o orgulho com incredulidade. Foi o principal pecado do Éden, sabe. Eh, e aí, pessoal, ele diz no verso 13, ele termina dizendo que aquele, né, que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Ou seja, para finalizar essa questão do orgulho, ele é o mais profundo auto-engano. A pessoa que é orgulhosa, ela tá certa do que ela é. Ela tá certa do que ela faz, ela tá certa do que ela pensa sobre os demais, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre orgulho, ou sobre a soberba, que também é um adjetivo
perfeito, é de que é um auto-engano. A pessoa se enganou. Ela está completamente errada quando pensa estar completamente certa. E muitos só terão consciência de que isso é um auto-engano quando Jesus voltar e disser: "Vocês se enganaram, vocês erraram, não é um auto-engano". Verso 4: "Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir". Tudo começa aqui. Isso significa a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Se você quer retirar o cisco do olho do irmão, o problema primeiro não é o cisco dele, é a trave no seu. Nós começamos conosco primeiro e depois com o próximo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E é interessante, porque vocês percebam que ele não está falando sobre algo que deveria ser feito naquele momento, só. Ele não está falando sobre algo que deveria ser aplicado naquela ocasião. Ele está falando sobre a continuidade da vida da igreja. Ele está falando sobre uma coisa que tem que ser repetida. Você examinar o seu próprio modo de agir deve ser um hábito, deve ser uma característica do cristão, o autoexame. Porque esse problema que ele está dizendo aqui não era um problema que seria resolvido e iria impedir que acontecessem outros, não. Os problemas eles vão continuar. E assim como os problemas vão continuar, o remédio precisa continuar sendo, né, utilizado. E o remédio é o autoexame. O remédio é o autoexame. Às vezes, primeiro avalia a sua própria vida antes de avaliar a do próximo. Então, cada um examine o seu próprio modo de agir. Um dos grandes problemas que eu percebo na pregação, é, ou melhor dizendo, nos ouvintes, quando eles escutam uma pregação, um dos maiores problemas que eu vejo é que, e isso eu percebo na minha própria mente, eu percebo isso em mim, percebo isso no próximo, é que quando a Bíblia fala alguma coisa sobre um determinado pecado, antes de nós pensarmos em nós mesmos, nós pensamos naquele que precisa ter esse problema resolvido. Nós podemos pensar no inimigo, num parente, no cônjuge, no filho, no amigo. A gente pensa, pô, isso aí para essa pessoa, isso é resolver a vida dela, sabe? A gente nunca pensa em nós. E tudo que a Bíblia tem a dizer sobre pecado, sobre erro, sobre orgulho, seja sobre o que quer que seja, primeiro deve ser aplicado na nossa vida. Primeiro. Então é isso que o apóstolo Paulo diz: cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Aqui uma pergunta poderia ser feita: pô, o apóstolo Paulo está falando contra o orgulho, de você não se gloriar, por que que aqui ele diz que agora você vai ter motivo para se gloriar? É evidente que esse tipo de reconhecimento que você vai ter, ou orgulho, por assim dizer, tem como fundamento a humildade. Porque esse orgulho que ele está dizendo vai ser o orgulho bom. Porque é aquele orgulho que não é autônomo, que não separa Deus, sabe, da própria vida. Esse é aquele orgulho, aquele ato de você se gloriar, que você diz: louvado seja Deus pelo que ele fez por mim. Esse é o tipo de gloriar-se saudável que a igreja deve ter. O problema é quando ela inverte as coisas, mas isso aqui que ele está falando, isso é saudável, isso deve existir. Né? É como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Ele diz que ele era perseguidor, sabe, que ele deve ser considerado o último no reino de Deus, porque ele participou da morte de cristão, perseguiu a própria igreja e Deus se revelou a ele. Ele fala: mas por que que Deus fez isso? Sabe? Porque a mim, o último de todos e o maior pecador, foi concedida essa graça. Sabe? Sou o que sou, diz ele, pela graça de Deus. Então é isso que a igreja deve ter, é esse reconhecimento que a igreja deve ter sobre si. E isso ela deve exaltar. Nisso ela deve se gloriar. Não é que ela se glorie em si unicamente. Ela se gloria nisso que Deus fez por ela. Sabe? Então ele diz: assim, se você examinar o seu próprio modo de agir, se você tiver esse espírito de brandura, se você for uma pessoa humilde de espírito, aí sim, você vai gloriar-se unicamente em si e não em outro. Por que não em outro? Porque o nosso grande problema é essas comparações que a gente faz. Sabe, as redes sociais, elas são a maior evidência disso. O algoritmo, infelizmente, o algoritmo me manda um monte de bobagem, né? Porque os meios de comunicação,
eles dependem de pessoas famosas para gerar engajamento. Então, eu vou nos meios de comunicação para me informar. Quando eu chego lá, o que eu vejo? Fazenda. Pessoas brigando. Não quero ver a Fazenda, mas está lá. Por que está lá? Porque aquela mídia precisa do engajamento que a Fazenda gera. E o que eu vi na Fazenda quando eu fui procurar informações sobre o mundo, né? O que eu vi no que os meios de comunicação mostraram sobre a Fazenda? Briga, comparação, orgulho, sabe? Competição. É um insultando o outro, dizendo que é melhor que o outro. É disso que ele está falando. Você terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Como assim no outro? Se comparando com o outro, dizendo ser melhor que o outro. O cristão não se preocupa com isso. Ele não se preocupa de ser melhor que o outro. Se ele for, ele não vai nem reconhecer isso. Ele vai ter isso em pouca conta. Esse que é o ponto. E para terminar, para a gente ter um tempo ali pro café da manhã, verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas espera aí, Pedro. Paulo disse que a gente deve levar as cargas uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei. E agora cada um levará seu próprio fardo. Como assim? Ele está falando que existe um tipo de fardo que nós vamos ter que carregar. Existe uma luta, que é uma luta que nós vamos ter que travar sozinhos. Não estou dizendo que Deus não vai auxiliar, que o Espírito Santo não vai participar dessa luta, ele vai. Mas é uma luta que o nosso irmão não vai poder travar em nosso lugar. Qual é essa luta? Essa luta interior. Ele está falando sobre orgulho, e orgulho começa no coração, não começa do lado de fora. Então, quando ele diz que cada um levará seu próprio fardo, ele está falando sobre essa batalha. Isso é pesado. E todos nós vamos ter que vigiar, autoexaminar a nós mesmos. E tomar muito cuidado com o nosso próprio modo de agir, com aquilo que está no nosso interior, para que não extravase, para que não saia e prejudique o próximo. E é esse fardo, irmãos, eu não vou poder lutar pelo meu filho, eu vou poder orientá-lo, guiá-lo, dizer, meu filho, cuidado com o orgulho, sabe? Olhe o comportamento do seu pai, tente imitar o papai e a mamãe, sabe? Não seja orgulhoso como os amiguinhos da escola e tal. Eu posso ajudar, mas a verdadeira batalha ele vai ter que travar no próprio interior dele. E assim, todo mundo. Todo mundo. É uma coisa que o pai não pode fazer pelo filho, pela filha. E graças a Deus, a Bíblia promete a assistência do Espírito Santo. Pois é sobre isso que o apóstolo Paulo fala, que a gente viu no capítulo 5. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, pois são opostos entre si. Então o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nessa batalha. Mas a gente tem que lembrar de contar com a ajuda dele, sermos dependentes dele para isso. Irmãos, alguma dúvida? Alguém quer fazer uma participação? Por aqui eu encerrei. Consegui concluir os 5 versos. Alguém aí de casa também? Ninguém? Alguém quer complementar alguma coisa sobre a aula? Eu estou lembrando aqui na nossa criação de filhos, Uhum. que a gente deve incentivá-los, ensinar, mostrar, e estar sempre levantando, como se levantando o astral deles, né? Levantando Verdade. o próprio sentimento deles, fazendo com que eles se valorizem. É, Mas com a preocupação de nunca fazer com que eles se excedam a ponto de se acharem melhor que o coleguinha. é. E isso é muito difícil, Uhum. né? E tem filho que cria, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer tendo sempre temperança, É, colocando sempre as pessoas dele no lugar. Porque é muito ruim a criança chegar na sala de aula, né? E desde de primário, de jardim, sendo assim soberbo, porque se acha demais. Então a coisa tem que ser dosada. Assim como o senhor faz conosco, ele dá tudo, mas de vez em quando ele bota freio na gente. E o freio está isso assim, examine-se você assim mesmo, né, gente? Né? E é isso que a gente tem que fazer com as crianças. O problema da criança crescer soberba e querendo competir com todo mundo é porque eles não têm igualdade em amor, não têm igualdade, não conhecem o coleguinha naquela mesma altura dele, com o mesmo merecimento, com a mesma atenção, com o mesmo respeito. Então fica assim. Aí a população, de uma maneira geral, já cresce aí, todo mundo competindo para si próprio, querendo sempre passar acima do outro. Isso aqui no Brasil a gente vê demais. Demais. E isso já vem de berço.
É, Não é? Não pode verdade. dar preferência a um filho porque é o bebezinho, não segura no bebezinho, tem que mostrar que o bebezinho tem que ter cuidado, mas que são todos iguais. Agora, a gente não gosta mais de bebezinho do que já nasceu. Isso vai colocando complexo, aí vem na vida adulta, vem a guerra, que eles nem sabem de onde sai tudo isso. Sai de Uhum. Sai de É, casa. sai de casa. Sai do ventre também, que a gente tem que conversar com a criança, a gente sabe disso, conversar, falar, orar com Jesus, orar, e tudo isso já vai colocando. Mas as pessoas não sabem disso tudo. É. Isso a gente tem que informar que o evangelho tem que ser distribuído, pregado, para poder verdade. haver mais consciência, Né? menos soberba, menos desejo, porque você vê em qualquer lugar no Brasil, você vê todo mundo querendo passar por cima do outro, conseguir sempre querendo se dar bem. É, É uma coisa. verdade. Dando Muito um bom. adendo no que a tia Janete estava falando, eu tinha prestado atenção no que você falou, e eu tenho um ponto de vista que é mais ou menos parecido com isso. Em questão do... A gente vai se basear muito nas crianças, né, que são o futuro, né, da humanidade em relação às próximas escolhas e atitudes. E isso vem também da mudança dos pais, né? Quando a gente tem esse pensamento de ter um filho, de criar uma família, os pais têm essa função que é importante para a humanidade. A Bíblia nos ensina que ensina o caminho, pai, ensina o caminho que seus filhos devem andar, que quando eles crescerem, eles não se desviarão dele. E essa parte ela é muito importante dos pais darem exemplo em relação aos filhos. Mostrar que orgulho não leva a nada, na criação mostrando que não existe ninguém melhor do que ninguém. Claro que quando a criança ela chega naquela parte da aborrecência, né, que fica um pouquinho mais difícil de lidar, nessas chamadas do pai, aquela mostrar a diferença, que dessa forma não é a forma correta, que aquela criança ela vai se moldando através também de oração, de exemplos, aquela criança ela vai se moldando a uma forma que ela vai olhar e falar assim, realmente, meu pai, minha mãe sempre me mostrou esse lado, existia esse lado que o mundo me pôs também, me propôs para eu viver, e aí vem essa parte dessa separação. Isso aqui não é certo, isso aqui não me convém, isso aqui não me faz bem para o que eu acredito, então eu não faço, entendeu? Então, complementando o que a Janete falou, vem muito dos pais para passar para os filhos, porque os filhos são as novas gerações que vão viver, né, aqui em terra. O mundo precisa de Deus e de paz. Mãe e pai. Esse exemplo que eu dei de pai e filho, foi um exemplo que me veio assim na mente bem rápido, porque eu me lembrei muito assim da minha adolescência, juventude, como eu percebia que o meu pai ele me orientou muito bem, mas era uma batalha que era minha. Ele não pôde lutar no meu lugar, sabe? Era uma coisa que eu fui vendo crescendo, crescendo, especialmente na adolescência. O adolescente ele é muito prepotente, muito, praticamente todos, né? Com algumas raras exceções. E a juventude também. Né, e a gente tem que lembrar, vou terminar aqui para não me estender demais, mas a gente deve lembrar que o orgulho ele pode ser muito facilmente alimentado. E hoje as músicas, as celebridades, as grandes referências e os heróis dos jovens, eles são pessoas profundamente orgulhosas, sabe. Os efeitos, eu não tenho preconceito contra, diferentes ramos musicais que existem, eu amo música. Eu não tenho preconceito contra funk, contra rap, hip hop, mas os efeitos do rap e do funk nessa geração, eles são assustadores. Por quê? Porque é a junção do conteúdo, que é profundamente arrogante, da música, com um comportamento arrogante e materialista. Pois tudo que é apresentado é ostentação, é ostensivo. São cordões imensos de ouro, carros caríssimos que a maioria daqueles jovens jamais vai ver na vida deles, e as promessas de que eles podem alcançar, eles não vão. É um grupo ínfimo que alcança essas coisas. E por alcançá-las, isso não significa nada. Então percebam que os tempos são difíceis, porque o orgulho hoje ele é facilmente alimentado. E eu acho que os jovens eles são presas fáceis para os jogadores de futebol, cantores de rap, hip hop, os MCs, especialmente os MCs. E o mesmo vale para jovens, por exemplo, que se espelham com os traficantes numa comunidade.
sabe? Eu fui muito com meu pai no Jacarezinho, no Mandela, no Complexo do Alemão, no Arará. E olha, o efeito dos traficantes sobre a criançada é assustador. Eles brincam com arma de madeira, sabe? Se preparando para quando crescerem entrarem no crime. Eles brincam com arma de madeira. Eles fingem que são uma boca, sabe? Que o policial tá entrando e eles com arma de madeira defendendo a boca de fumo. É brincadeira deles. Eles se espelham nos traficantes, muitos, né? E os caras são profundamente arrogantes, né? E ostentam uma série de bens materiais. Então essas coisas, elas dilaceram a natureza humana. E o evangelho vem para lançar luz sobre isso, para mostrar que o problema é o nosso orgulho, é o nosso desejo de nos tornarmos como deuses, sabe? Detentores da verdade, sabe? E cheios de poder. Então, irmãos, eu acho que foi uma aula que a gente abordou bastante coisa. Eu vou encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua do verso 6 em diante. E eu acho que daqui a umas 2 semanas a gente finaliza esse capítulo 6. E aí na terceira semana eu vou entrar com vocês em Efésios. Talvez a Ludmila, quando eu encerrar o 6, talvez a Ludmila traga uma aula dela. A gente pode dar uma diversificada, que a gente tem feito isso, né? Eu termino um capítulo, ela traz uma outra matéria. Mas em breve eu vou estar iniciando a Epístola aos Efésios com vocês, que é uma epístola simplesmente fantástica. Em termos de teologia, o conteúdo mais profundo da Bíblia, teologicamente falando, se encontra na Epístola aos Efésios. Sem nenhuma comparação. A mente do apóstolo Paulo, esse homem, ele recebeu coisas da parte de Deus que ele mesmo disse que ele não podia compartilhar. E a Epístola aos Efésios, ele vai muito longe. Ele fala sobre coisas que você não encontra nos profetas, nem Apocalipse. É uma epístola realmente fantástica. E eu acho que a gente vai dar um salto, teologicamente falando, de uma igreja que estava no jardim de infância, por assim dizer, que era da Galácia, para uma igreja como a igreja de Éfeso, né, que teologicamente estava muito mais avançada. E por isso o apóstolo Paulo deu alimento sólido. Falou sobre uma série de coisas que não eram simplesmente coisas elementares e basilares, mas coisas muito avançadas. Eu quero entrar com vocês nessa epístola porque é fantástico. É fantástico. A gente vai ver então ela junto, verso por verso. Gente querida, um abraço para vocês aí de casa, um beijo grande. Que Deus abençoe vocês através do culto, tá bom? Eu vou encerrar aqui nossa aula e agradeço também a presença de todos. A gente deve ter mais de 30 pessoas aqui hoje, né? Contando as da sala virtual, tem bastante gente. Então, obrigado pela participação, tá bom? Um abraço forte, gente. Obrigado, Aninha, por ter gravado a aula mais uma vez. Muito obrigado.